Boa noite, irmãos. Que a graça de nosso bondoso Deus possa estar com todos vocês nesse momento tão especial do qual nós queremos alimentar-nos com a palavra de nosso bondoso Deus e, fortalecidos pela fé que Ele colocou em nosso coração, seguir com a nossa vida diária, confiando nesse Deus amoroso que está sempre conosco, nos guiando. Nessa noite nós celebramos ao nosso bondoso Deus o culto da Santíssima Trindade. No dia de amanhã temos o domingo da Santíssima Trindade. É a certeza aonde a igreja cristã confessa que o nosso bondoso Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus que guia cada um de nós, que nos orienta, nos alimenta, nos dá a certeza da salvação e continua dia após dia guiando a sua igreja aqui nesse mundo, chamando de uma forma muito especial para esse encontro, para essa oportunidade de estarmos então com o nosso bondoso Deus, mesmo em nossos lares, mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, não sendo ainda possível estarmos reunidos em nossos templos e em nossas igrejas. Por isso que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse culto possa os fortalecer e alimentados possamos continuar com alegria se colocando nas mãos de nosso bondoso Deus. Durante a transmissão segue projetado para vocês partes da liturgia com hinos, com louvores ao nosso bondoso Deus, bem como partes também onde tem a letra C, que é a parte da congregação, onde mesmo que eu farei a leitura, quero convidar os irmãos para ir da sua casa então, juntamente comigo, fazer essa parte responsiva, para dessa forma então glorificarmos ao nosso bondoso Deus também por essas palavras. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o nosso culto. Nós iniciamos esse momento invocando ao nome de Deus Triuno, e conforme segue projetado na transmissão para vocês, esse momento será intercalado com o hino 152 dos Inários, o Inário Luterano, conforme segue projetado para vocês, e esse hino então ele será intercalado com cada pessoa da Trindade da qual nós invocamos. Invocamos assim o nome de nosso bondoso Deus Triuno, de forma intercalada com o hino 152 dos Inários Luteranos. Em nome de Deus Pai, Criador do céu, da terra e de tudo o que neles há. Em nome de Jesus Cristo, que nos resgatou e salvou de todos os pecados com o seu santo e precioso sangue. Em nome do Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira.
Queridos irmãos e amigos, Deus ele nos dá a oportunidade de nós nesse momento confessarmos a Ele os nossos pecados, sabendo que em seu maravilhoso amor e misericórdia, ao ouvir o pecador arrependido, concede-nos o seu perdão. Por isso, em todos os nossos cultos nós temos o momento da confissão dos pecados e da absolvição. E este momento importante está baseado na palavra de Deus que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, conforme palavras de 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Por isso, vamos, pois, agora fazer a nossa confissão pelas faltas e pecados diante de Deus, suplicando-lhe que em nome de Jesus Cristo nos conceda o seu gracioso perdão. Por isso, nesse momento, como confissão dos nossos pecados, falamos com o nosso Deus em oração. Santo Deus e eterno Pai, nós te confessamos de perto os nossos pecados cometidos contra ti e contra o nosso próximo. Pecamos por pensamentos, palavras e atitudes. Estamos cientes que nem sempre vivemos de forma e de modo agradável diante de ti. Os nossos pecados nos perturbam e não nos deixam viver em paz. Por causa deles, merecemos o teu justo castigo nesta vida e na eternidade. Porém, Senhor, tem compaixão de nós e não nos condenes. Perdoa-nos por amor de Jesus, o teu amado Filho, que foi entregue para morrer na cruz a fim de nos salvar e assim nos abençoar com a paz pelo perdão. E assim, Senhor, ergue-nos para uma nova vida, uma vida agradável a ti, com a assistência do teu Santo Espírito. Em teu nome oramos. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, Deus nos aceita e nos perdoa, não pelo que somos, pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas unicamente pela sua misericórdia, compaixão e graça, que é manifestada na obra redentora de Jesus. Em Cristo, Deus nos oferece o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Para que vocês sejam fortalecidos nessa confiança, como ministro da palavra, eu tenho o privilégio de anunciar que todos os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Texto bíblico para o nosso culto, onde agora nós iniciamos nosso louvor a Deus de forma diferente por causa do seu perdão. Encontramos a leitura no Salmo de número 8. Salmo de número 8, que mostra justamente toda a glória de nosso bondoso Deus e toda a dignidade, do Filho do Homem, fazendo referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, que nos guia e nos acompanha. É o Salmo de número 8, onde nós queremos fazer essa leitura, então, ouvindo a palavra de nosso bondoso Deus, que aquece o nosso coração. Salmo 8, onde lemos: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo,
as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até aqui a leitura da palavra de nosso bondoso Deus. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações, para que nós possamos louvar a esse Deus maravilhoso, esse Deus Criador, esse Deus que deu todo esse poder também ao seu Filho Jesus Cristo, o próprio Deus, e a nós, a obra da sua criação, do qual então colocaste também para tirarmos o sustento desta vida, dessa natureza, e também colocando sobre nós toda a autoridade sobre a sua criação. O nosso pecado infelizmente nos afasta dele, mas justamente por causa do perdão nos leva a louvar de forma digna ao nosso bondoso Deus. Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. Falamos com o nosso Deus em oração. Querido e bondoso Deus, amado Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de entregarmos em suas mãos em sincera confissão e com a certeza, ó Deus, de receber o teu perdão. Ilumina, Senhor, nossa vida para continuarmos em seu santo caminho, e de uma forma muito especial, pela orientação da tua palavra, que possamos testemunhar o teu maravilhoso nome para com todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pois mesmo diante da situação em que nós vivemos, que é uma situação, ó Deus, de pandemia e de isolamento, mesmo assim temos a oportunidade de te louvar e assim testemunhar a tua palavra, o teu santo nome, para as pessoas que estão à nossa volta, começando dentro de casa, em nosso lar. Ilumina-nos, ó Pai, para que nós possamos, pela fé fortalecida e guiados, ó Deus, por Ti, especialmente pelo Teu Santo Espírito, que possamos então, com alegria, querido e bondoso Deus, levar o Teu amor adiante para com todos aqueles, ó Deus e Pai, que o Senhor coloca diante do nosso caminho. Colocamos as Tuas mãos, pedindo a Tua companhia e orientação. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós louvamos ao nosso bondoso Deus com 2 cânticos do cancioneiro que segue projetado para vocês. O primeiro cântico é o cântico ao único que é digno de receber. Os cancioneiros que nós usamos aqui na igreja em Rapadura é o cântico 105, e conforme segue também projetado para vocês na transmissão. Ao único que é digno de receber, cântico 105 dos cancioneiros que nós usamos aqui em Rapadura. ao Rei eterno e imortal,
Consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Muito bem. O outro cântico, ele faz referência ao final de semana em que nós estamos vivendo, que é o domingo da Santíssima Trindade. É o cântico Soli, Soli Deo, cântico 59 dos cancioneiros que usamos aqui em Rapadura. É um cântico bastante conhecido, antigo e bastante conhecido. Ele faz referência justamente à Santa Trindade. É o cântico 59 dos cancioneiros que usamos aqui em Rapadura, o cântico Soli, Soli Deo. Da terra nos voltou, glória ao Pai que nos amou. Soli, Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, glória, glória. Palavra de nosso bondoso Deus em nosso culto Antigo e Novo Testamento. Primeira leitura nós encontramos registrado no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Temos aqui então o relato, o texto então que mostra como foi a criação de nosso bondoso Deus, a criação deste mundo. Gênesis no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, onde nós lemos:
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Passamos de imediato agora para a leitura da epístola, que nós encontramos no livro de Atos. Atos no capítulo 2, primeira parte do versículo 14, depois dos versículos 22 a 36. Atos, capítulo 2, a primeira parte do versículo 14, depois 22 até 36, onde nós lemos: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Versículo 22: Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, a qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. De imediato nós passamos para a leitura do Santo Evangelho, leitura que nós encontramos registrado em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Glórias a ti, Senhor. Mateus capítulo 28, versículos 16 até o versículo de número 20. Nós temos aqui então Jesus aparecendo aos discípulos e também designando eles para algo maravilhoso, que é ser suas testemunhas, dando-nos a garantia também de que Cristo está sempre conosco. Mateus capítulo 28, 16 a 20, onde lemos: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Texto que será a base para a nossa reflexão. Nesse momento nós louvamos ao nosso bondoso Deus, mais uma vez cantando dos nossos hinários, do hinário luterano, o hino 188, hino 188 dos nossos hinários, conforme então para vocês na transmissão segue projetada a letra para que possamos louvar juntos. Hino 188 do nosso hinário luterano. Meus irmãos, meus amigos, nosso bondoso Deus esteja conosco nesse momento, onde nós queremos meditar em sua santa palavra, palavra que nos orienta, conforme nós vemos no texto de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, onde nós vemos ali que o nosso Deus, o nosso único Deus, Ele está conosco. Que o nosso Deus então esteja nesse momento nos orientando, abrindo nossos corações e mentes. Amém.
Como dito já desde o início do culto, esse final de semana nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade. Nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que guia a cada um de nós com o seu maravilhoso amor, cuidando de nós desde a criação, dando-nos a certeza de que Ele nos salvou com o seu sangue, e também caminhando a cada um de nós, nos orientando a nos achegarmos à sua santa palavra. Quando nós falamos sobre a Trindade, inclusive em nossos catecismos, quando ensinamos nossas crianças e adolescentes, e mesmo nós, então, quando temos oportunidade de reflexão, nós sempre vemos que olhar para a Trindade pela razão é impossível. Não temos como reconhecer ser três e um ao mesmo tempo. A nossa razão não aceita isso, né? Ou é um ou é outro. Como pode? Pai, Filho e Espírito Santo, os três agindo inclusive de forma distinta, conforme vemos em sua palavra, como por exemplo no batismo de Jesus, onde temos a presença ali da Trindade, naquele momento, em um único lugar, a Trindade presente no batismo de Cristo, quando vemos a voz de Deus falando: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o próprio Filho sendo batizado pelo João, e o Espírito Santo vindo ali então em forma de pomba. A palavra de Deus, ela mostra muito clara como que é, mas a razão humana, ela continua ainda sem entender, ela continua olhando e infelizmente não conseguindo compreender como pode ser isso. É justamente por isso, irmãos, que nós olhamos e precisamos olhar para a Santíssima Trindade com os olhos da fé. Deus, ele é um Deus todo-poderoso. Deus, ele é um Deus amoroso, um Deus presente em todos os lugares. É um Deus então que, justamente por ser Deus, ele se revela dessa forma para cada um de nós. Aos olhos da fé nós vemos que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus, e um único Deus maravilhoso e de amor para cada um de nós. O nosso Deus triuno, ele está conosco, conforme nós vemos no texto do Evangelho. Quando Jesus ele fala ali: estou com vocês até o fim, estou com vocês até a consumação dos séculos, ali nós temos então a certeza de que é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre conosco. Nós vimos no texto como foi maravilhosa a criação de nosso bondoso Deus, e é tão maravilhoso que ele traz para nós com detalhes, e por sua palavra poderosa ele criou tudo isso que nós vemos à nossa volta, e de forma então milagrosa vemos lá Deus ele falando e as coisas existindo. Deus ele podia simplesmente ter criado e falado: agora cada um por si, se vira agora, né? O principal eu já fiz. Mas não, Deus não quis assim e não é assim. Deus ele criou e ele não tirou o seu time de campo. Ele continua conosco, ele continua nos abençoando, ele continua como o nosso Pai amoroso, cuidando de cada um de nós, dando sustento, dando a nós a capacidade de respirar, dando a nós forças para o nosso trabalho, dando a nós coragem para superar as dificuldades, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, que é um período de pandemia. Nosso bondoso Deus, ele poderia ter tirado o seu time de campo, mas ele não quis assim. Ele quis continuar conosco sempre. E quando nós olhamos em sua palavra, nós vemos a ação maravilhosa de nosso bondoso Deus durante a vida da humanidade. Deus orientando o seu povo, Deus vendo o seu povo desobedecendo, como nós temos na história, por exemplo, do Egito, e mesmo diante da desobediência do povo, Deus lá junto com eles, guiando, orientando, abençoando, Deus falando com eles, diretamente com alguns dos seus servos, e usando os seus servos também como testemunhas, assim como ele usou Moisés. Nós vemos então nosso bondoso Deus cumprindo uma promessa também em nossas vidas, pois ele envia o seu Filho Jesus Cristo, justamente por causa da desobediência do ser humano. Depois de algo tão maravilhoso que é a criação, o ser humano vai lá e desobedece a Deus.
o pecado entra no mundo, sofremos com as consequências do pecado. De novo, Deus não nos abandonou, Ele está com a gente, tanto que Ele prometeu enviar o Messias, prometeu resolver o nosso problema, e assim então Jesus Cristo nasceu naquele primeiro Natal, e de forma maravilhosa então, vemos em sua palavra a sua ação de amor, seus milagres demonstrando o seu poder, a sua humanidade chorando quando Ele viu o seu amigo Lázaro morrer, e demonstrando também o seu poder, ressuscitando ele também. Nós vemos ali o cumprimento da promessa em Jesus Cristo, e Ele então morrendo na cruz e com o seu sangue lavando a cada um de nós, tirando-nos então dessa vida de pecado. É verdade que continuamos pecadores, mas agora nós somos lavados pelo Cordeiro, lavados no sangue do Cordeiro, que pelo seu perdão Ele nos dá a certeza da vida eterna que Ele conquistou e presenteou a cada um de nós. E aí nós vemos esse Jesus, esse Deus maravilhoso que está conosco sempre, falando: é preciso que eu vá, eu vou preparar lugar para vocês, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque o Espírito Santo virá e Ele vai orientar cada um de vocês. E aí nós vimos, conforme celebramos semana passada, o ato maravilhoso do Pentecostes, onde os discípulos, não só os discípulos, mas aqueles que seguiam a Jesus, pessoas ali simples, pessoas com um pouquinho mais de instrução, mas pessoas que não se imaginavam a falar outra língua, pela orientação do Espírito Santo agora, anunciando as maravilhas de nosso bondoso Deus, e de tudo aquilo que especialmente aconteceu ali naquela Semana Santa que eles presenciaram, anunciando na língua materna de várias pessoas que estiveram presentes ali em Jerusalém. E esse Deus Espírito Santo guiando a cada um de nós. Se hoje Ele nos aproxima da sua palavra, se hoje nós temos a necessidade de ler a Bíblia para aprender mais, se hoje nós vemos o como faz falta estarmos na igreja, e como faz falta, a nossa vida congregacional que nós tínhamos antes, é justamente porque o Espírito Santo está com a gente, e Ele está orientando, guiando a cada um de nós. Vejam, irmãos, vejam o cuidado e a proteção de nosso bondoso Deus, e de uma forma muito especial então na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Deus, Ele está ali, cuidando de nós, porque Ele é o nosso Pai, estando ao nosso lado, especialmente no momento difícil, porque Ele sabe o que é sofrer, e sofreu em nosso lugar a dor que nenhum de nós seremos capazes de sofrer, e Ele está ali para ser o nosso guia, o nosso orientador, o Espírito Santo. É no dia a dia o nosso bondoso Deus, com seu amor, guiando a cada um de nós. É Deus conosco sempre, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Não é agindo de uma forma, aí depois saindo de escanteio, vindo o outro agindo de um jeito, saindo de escanteio de novo, e agora o Espírito Santo. Não, é Deus triuno na nossa vida diária, desde o início dos tempos, desde a sua criação, e vai ser assim até o final dos tempos, e permanecerá assim quando nós estivermos face a face com Ele lá no céu. É o nosso bondoso Deus, que é um Deus de amor, com todo o seu cuidado e proteção, e nesse cuidado e proteção, Ele faz um convite para cada um de nós de forma muito especial. Vós sereis minhas testemunhas, Ele fala. Como nós conhecemos Deus, o seu amor, o seu cuidado, esse Deus agora chama cada um de nós então para a gente poder anunciar isso, para levar adiante justamente o seu cuidado e a sua proteção. E o Espírito Santo coloca essa coragem em nós, assim como Ele colocou a coragem no apóstolo Pedro, que lá naquele dia do Pentecostes fez um discurso maravilhoso, conforme lemos no texto de Atos nesse dia. Lembrando que o apóstolo Pedro, há pouco tempo, pouco tempo antes desse momento que ele fez o discurso, lá naquela Semana Santa, ele negou a Jesus, e ele fez isso por causa do medo. Ele estava com medo, ele estava receoso de ser preso, de sofrer e morrer, como o seu Salvador estava ali diante dele, e ele vendo aquilo.
Esse mesmo Pedro agora encontra coragem para discursar, a ponto de chegar para as autoridades e falar assim: ó, vocês mataram o autor da vida. Chegar para aquela multidão lá reunida lá e falando: vocês mataram o autor da vida. Lógico que esse vocês é ele se colocando também entre eles. Então o Espírito Santo ele chama cada um de nós colocando essa coragem para anunciar e testemunhar esse maravilhoso amor de nosso bondoso Deus. Mas como que nós podemos fazer isso, pastor? Como é que nós vamos testemunhar se agora a gente tem que ficar dentro de casa e não está podendo sair? Deus está preparando a gente, porque é justamente ali dentro de casa que inicia o nosso testemunho. Ali onde eu vou ser um pai exemplar para os meus filhos, um marido dedicado para minha esposa, uma esposa dedicada ao marido e aos filhos, e os filhos vivendo em obediência e amor ao pai. Quer testemunho melhor da palavra e do amor de Deus do que esse? Esse período em que nós vivemos, que é um período de pandemia, nós precisamos olhar para esse momento como uma oportunidade de confiarmos em Deus, colocando a nossa vida nas suas mãos, sabendo que tudo isso vai passar, e ao mesmo tempo também nos preparar e nos alimentar pela sua palavra, para quando estivermos no nosso dia a dia normal, lá no meu trabalho puder falar de Jesus, lá na minha escola então mostrar como que é ser um cristão, e no nosso convívio normal, no nosso dia a dia, na nossa vida social, como bons cristãos, aproveitar dessa criação maravilhosa que Deus nos deu, sem abusar dela, e mostrar para esse mundo como é bom estar com Deus. Deus ele está preparando a cada um de nós para esse momento especial de testemunho, que inicia e começa dentro de casa, na oportunidade e momento que nós estamos vivendo de nossa vida. Tudo aquilo que nós confessamos nos credos, o credo é um testemunho público. Temos o credo apostólico, no qual nós vamos confessá-lo. Temos o credo niceno e temos o credo atanasiano, que é um credo mais completo, que inclusive ele é utilizado neste final de semana, domingo da Santíssima Trindade. Na confissão dos credos nós testemunhamos de forma pública o nosso Deus amoroso, mas isso não pode ficar somente dentro da igreja, isso não pode ficar somente dentro de casa enquanto eu sou cristão. É um testemunho público que eu dou para aqueles que estão à minha volta, no meu dia a dia, na minha vida, não só falando, mas agindo como Deus quer, e agindo demonstrando o seu maravilhoso amor. Esse testemunho eu faço na minha vida, esse testemunho eu faço na minha casa, no meu trabalho, esse testemunho eu demonstro para todos aqueles que estão à minha volta. E Jesus ele deu a garantia, ele está conosco também, nos ajudando, nos guiando. Quando ele passa essa comissão para os discípulos, ele sabia que eles iam sofrer. Inclusive entre os discípulos, com exceção do apóstolo João, morreu de velhice, os outros morreram perseguidos por causa do Evangelho. E Cristo quer falar para vocês: olha, vocês vão sofrer, vai ser difícil, vai ser muito complicado, mas eu estou junto com vocês até o fim. E eles então encontraram confiança e segurança para testemunhar a palavra de nosso bondoso Deus. Vivemos em um país que não sofremos as perseguições como eles sofreram, mas sofremos as perseguições morais, e não podemos deixar que elas então nos afastem ou nos deixem envergonhados de falar sobre Jesus ou de viver como Jesus deseja cada um de nós no nosso dia a dia. Para isso Deus nos prepara. Para isso Ele nos prepara por um bom testemunho pela sua palavra e com a certeza de que Ele está conosco. Por isso, vamos aproveitar o alimento que Deus Ele nos concede, o alimento espiritual, o alimento que Ele nos dá através da orientação do Espírito Santo, aproveitando as oportunidades que temos diante de nós agora. Se não estamos em nossas igrejas reunidos normalmente, mas nós estamos com um altar dentro de casa, a partir do momento que eu abro a minha Bíblia para a devoção, que eu abro a minha Bíblia para ler, que eu tiro aquele momento para falar com meu Deus em oração junto com a minha família. Ali é o seu momento de culto, ali é o seu momento de crescer nessa palavra, se preparar por ela, para ser então um discípulo de Cristo, testemunhando a sua palavra, um discípulo desse Deus triuno, que cuida de cada um de nós e dá certeza
que Ele está conosco até o final dos tempos. Por isso, irmãos, confiemos na promessa de nosso bondoso Deus, porque as suas promessas são promessas cumpridas, e essa certeza que Ele nos dá hoje, porque Ele nos dá o consolo de estar sempre ao nosso lado. Quando passamos por momentos difíceis, é ali que nós sentimos o consolo do nosso bondoso Deus. Por isso louvemos a esse Deus, e mesmo na dificuldade, possamos então colocar nossas vidas nas suas mãos, em louvor, em adoração, e nesse louvor e adoração, testemunhar a esse Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, continuemos firmes no trabalho do nosso bondoso Deus, testemunhando esse amor, o maravilhoso amor que Ele tem para conosco, com aqueles que estão à nossa volta. Deus guarde a cada um de nós, Deus guie a cada um de nós, e Deus coloque em nosso coração a certeza de que Ele está presente sempre em nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Nesse momento nós temos um pequeno momento de ofertório que nós queremos ler, que é baseado no Salmo 51, que segue projetado para vocês na transmissão. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém. Nesse momento confessamos a nossa fé cristã no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós o fazemos conforme palavras do Credo Apostólico, conforme segue projetado para vocês na transmissão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvamos ao nosso bondoso Deus com mais um cântico, mais um hino dos nossos hinários, o hino 153, é um cântico de trindade, onde louvamos ao nosso bondoso Deus. Hino 153 dos nossos hinários, conforme também segue projetado para vocês na transmissão. Santíssima Trindade,
Nesse momento nós queremos falar com nosso Deus em oração, e na oração nós lembramos aniversariantes aqui de nossa congregação, conforme segue projetado para vocês também aí na transmissão, e também temos pedidos para esse momento de oração. Nós oramos em favor da Sônia e o Lázaro, são amigos aqui de Paraju. O Josimar, esposo da Sônia, ele faleceu em acidente essa semana, por isso queremos pedir que Deus possa consolar a essa nossa irmã e a seu filho. Oramos também em favor da Carmen Ulig, pela sua saúde, que Deus possa abençoá-la também em sua vida, em seu tratamento. Oramos pela Marcela, esposa do pastor Gustavo de Colatina. A Marcela está grávida da pequena Melina, com uma gravidez de risco, por isso nós queremos pedir por ela, para que Deus possa abençoá-la. Oramos pela nossa irmã, que é a Vânia, filha da Catarina, irmã, ela era membro aqui da nossa congregação, hoje ela é membro da congregação em Guarapari. Nós oramos por ela, a filha dela está em tratamento de saúde, está internada, por isso pedimos que Deus também esteja com ela nesse momento. Oramos também, nos alegrando pelo nascimento do pequeno Rian, filho da Estela e Ronaldo, membros aqui da congregação. Graças ao nosso bondoso Deus, correu tudo muito bem. Ele nasceu esta madrugada em Campinho, por isso nós agradecemos e pedimos que Deus possa acompanhá-lo. E também de uma forma muito especial nós oramos nesse final de semana pela família do pastor Nestor Ville. Nós vimos orando por ele algumas semanas pelo seu tratamento, mas Deus chamou o nosso querido, nosso amigo pastor para junto dele. Pastor Nestor Ville, pastor da paróquia São Mateus de Marechal Floriano, aqui em nosso distrito Verdes Vales. Ele estava há 2 meses fazendo tratamento de câncer no pulmão, e no dia de ontem então ele foi internado em Campinho com dificuldades de respirar por causa do câncer no pulmão, e veio a falecer então de parada cardíaca, onde nós queremos pedir que Deus possa abençoar a Solange, cuidar dela e também das suas filhas, netos e genros, especialmente nesse momento tão difícil. Inclusive, diante da situação de pandemia que nós estamos vivendo, todos os velórios e sepultamentos estão restritos apenas à família. E muitas pessoas, inclusive muitos pastores do nosso estado e região, gostariam de ter prestado a homenagem ao nosso querido amigo. Por causa da pandemia não foi possível. E aí entre os pastores, inclusive, nós conversamos de nesse final de semana usar batina preta, o talar preto, justamente em homenagem e honra ao nosso amigo. Por isso nós queremos então nesse momento manifestar dessa forma, ou seja, a honra que nós não foi possível prestar ao nosso colega nesse dia, nós o fazemos através de nossos cultos online, vestindo então a batina preta, que é própria para esses momentos, e que inclusive para o pastor Nestor era que ele preferia usar. Oramos pela família, que Deus possa abençoar a cada um deles. Falamos com o nosso Deus em oração. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, o dom da vida que o Senhor nos deu, e o dom, ó Deus, da vida espiritual que nos deu desde o batismo, colocando a fé em nosso coração, e assim, ó Deus, alimentando essa fé pela tua santa palavra. Conduza-nos, ó Deus, para que possamos continuar neste caminho, e preservados por ti, possamos também agir como testemunhas suas aqui nesse mundo. Guarda-nos, ó Deus, com teu maravilhoso amor, para que não deixemos o pecado tomar conta de nós, ó Deus, e pelo teu perdão possamos então, com certeza, como pela consequência do teu perdão, testemunhar o teu amor, o amor maravilhoso de teu Filho por todos nós, que entregou a sua vida para a nossa salvação. Perdoa, Senhor, todos os pecados que nós cometemos, e ajuda-nos com a orientação do teu Espírito a vivermos uma vida digna diante dos teus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos assim o pão diário que o Senhor nos concede, e pedimos que tu abençoe a todos aqueles que passam por momentos mais difíceis, pessoas que estão perdendo seus empregos, especialmente diante da crise que nós estamos vivendo, provocada por um vírus.
Abençoe-nos, ó Pai amado, para que essas pessoas recuperem seu emprego, recuperem a dignidade de sua vida material aqui nesse mundo. Abençoe empresários grandes e pequenos, para que consigam manter suas empresas e assim consigam então, ó Deus, oferecer trabalho e emprego para essas pessoas que passam por momentos mais difíceis por causa do desemprego que existe em nosso país. Oriente, ó Deus, especialmente aos nossos governantes, para que tenham sabedoria, ó Deus, e façam melhor por todos nós. Não permita, ó Deus, que eles fiquem brigando por questões partidárias e dessa forma fazendo, ó Deus, teus filhos, a nós, a população, sofrer, ó Deus, por causa desse mau governo que acaba acontecendo quando vem apenas por disputas de poder ou disputas partidárias. Dê a eles então sabedoria, e a sabedoria que vem da tua palavra. Nós oramos em sincera gratidão pelos aniversariantes de nossa congregação, do qual nós lembramos o Josimar Guerra no dia 8, no dia 10 o Edmar Littke, no dia 11 o Solimar Ribete, no dia 12 o Zé Luiz Ribete, no dia 13 o Abel Klippel, no dia 14 a Eleusina Conte Faller e a Maria Walter Klippel. Abençoe, ó Deus, a esses filhos que comemoraram e vão comemorar mais um ano de vida. E conduza, ó Deus, a eles com todo o seu sustento diário, para eles e para os seus familiares. E que dessa forma, ó Deus, eles recebam tuas maravilhosas bênçãos e mais esse ano que inicia de forma individual. Oramos também em sincera gratidão pelo nascimento do pequeno Rian. Tu abençoastes, querido Deus, a Estela em toda a sua gravidez. E assim, ó Deus, eles tiveram a oportunidade de nesta madrugada receber o seu pequeno filho, o seu pequeno Rian em seus braços. Abençoe essa família, a Estela e ao Ronaldo, e conduza eles, ó Deus. Abençoe o pequeno Rian, que veio a esse mundo diante de uma situação tão difícil que é a crise que estamos vivendo. Proteja a sua vida, proteja a sua saúde, e que em breve, ó Deus, ele também possa ser levado ao santo batismo, para que possa ser dessa forma confirmada a aliança com ele, assim como foi com seus pais, e assim como foi com todos nós. Oramos em gratidão por tua santa companhia. Oramos pedindo a Deus pela Marcela, esposa do pastor Gustavo, que está grávida da pequena Melina e que está passando, a Deus, por complicações em sua saúde. Abençoe a ela, Deus, para que tudo possa correr bem e que ela possa conseguir então o máximo possível, a Deus, permanecer com a sua gestação. Ela está próxima de 6 meses. Sabemos, a Deus, que é muito pouco tempo para a pequena Melina chegar a esse mundo. Por isso pedimos, abençoe para que tudo possa dar certo, ó Deus, e que no tempo certo ela possa vir a esse mundo sob as tuas bênçãos e proteção, continuar trazendo alegria para os seus pais, para a sua família. Oramos também, querido Deus, pedindo pela Vânia, filha da dona Catarina, que está em tratamento médico. Cuida dela, Deus, cuida da sua saúde, pois a nossa vontade, tu sabes que é pela sua recuperação. Abençoe a sua vida, faça conforme a sua vontade, mas guia ela, ó Deus, com o seu consolo e conforto, abençoando médicos e enfermeiros com um bom tratamento. Também a nossa irmã Carmen Ulig, que também está em tratamento na sua vida, na sua saúde, conduza ela também, querido Deus. Abençoe a ela, Deus e Pai, para que também continue respondendo de forma positiva aos seus tratamentos e assim ela possa logo, logo continuar com a sua vida normal. Abençoe também, querido Pai, a vida da Sônia e do Lázaro. Nessa semana vieram a perder o esposo, o pai em acidente. Que tu possas abençoar, ó Deus, e consolar eles nesse momento, que sabemos que é um momento muito difícil por causa da separação que existe aqui nesse mundo. Consola com a certeza da vida eterna para todos aqueles que creem em Ti. Por isso esteja, ó Deus, com a Sônia, com o filho Lázaro, consolando-os nesse momento tão difícil. Também, querido Pai, como igreja nós oramos pedindo pela Solange, pelas suas filhas também, a Nívia, a Cíntia, a Aline, pedindo que tu possas consolar a elas, ó Deus, nesse momento, por causa também da separação, da perca do seu pai, o pastor Nestor Ville. Obrigado pela vida que tu deste a esse irmão, e obrigado também por ter usado a ele como instrumento da tua palavra, e durante muitos anos, ó Deus, em nosso distrito. Cuida, ó Deus, desta família que chora esse momento. Cuida da paróquia de Marechal Floriano, dessa congregação que também chora, se sentindo órfão nesse momento.
Sabemos, ó Deus e Pai, que todos nós somos pecadores, e todos esses irmãos que já partiram, ó Deus, lavados pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, e nessa certeza então desfrutam da vida eterna por causa da fé colocada, ó Deus, e mantida em seus corações. Obrigado, ó Pai, porque Tu usaste o pastor Nestor para anunciar isso em muitos momentos, consolando várias e várias pessoas, especialmente nos momentos difíceis de sepultamento. E nesse dia, ó Deus, nós também oramos pedindo que Tu possa abençoar a essa família. Abençoe a Solange, Deus, abençoe as suas filhas, seus netos, seus genros, e consola-os com esse momento tão difícil que é o momento da separação. Especialmente, ó Deus, porque diante da situação em que nós estamos vivendo, não conseguimos, ó Pai, nos despedir dos nossos entes queridos da forma que nós gostaríamos. Por isso, consola esses irmãos, consola todos nós, e pedimos, ó Deus, livra-nos desse vírus, para que possamos voltar à nossa vida normal, inclusive nos momentos difíceis, consolando-nos uns aos outros, ó Deus, diante do Teu amor e da Tua palavra, que usa cada um de nós como seus instrumentos. Querido Pai, assim nós oramos, e assim colocamos a vida desses irmãos em Suas mãos. Abençoe-os na sua alegria, e abençoe-os, ó Deus, consolando-os no seu momento difícil. Não somente esse, como muitos outros que estão à nossa volta, do qual nós não nomeamos nesse momento. Assim oramos e nos colocamos diante de Ti, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Muito bem, meus irmãos e amigos, Deus possa abençoar a cada um de vocês, Deus possa consolá-los em todos os seus momentos, com a certeza de que as suas bênçãos continuarão sobre nós, e com a certeza de que Deus, Ele é conosco, está conosco. Deus, Ele possa assim então cuidar de vocês, especialmente nesse fim de semana, dando-lhes o descanso necessário, as forças necessárias na sua vida, no seu corpo, na sua vida material, bem como também na sua fé, para iniciarmos mais uma semana com o nosso dia a dia, acompanhados por nosso bondoso Deus. Deus assim os acompanhe as programações na página da nossa congregação. De segunda a sexta, às 19 horas, nós temos um momento de devoção e louvor, e aí nos finais de semana nós temos sempre o nosso culto online, e sempre avisamos com antecedência se ele vai ser no sábado à noite ou no domingo de manhã. Que Deus os abençoe, Deus os conduz e esteja sempre com vocês. Amém. Eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus.